Boa noite a todos. Boa noite. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações, acalmando, serenando, que nós possamos nos colocar receptivos às bênçãos que recebemos a cada vez que a gente vem assistir uma palestra e receber um alimento tão importante para o fortalecimento de nossas emoções, de nossas lutas diárias, do pensamento do bem. E assim rogamos a Jesus que nos inspire esta noite, envolvendo a todos que aqui presentes estão, encarnados e desencarnados, em muitas bênçãos de luz, de paz, e que ao final possamos sair daqui bem melhores que quando aqui chegamos. Queridos irmãos, na noite de hoje nós vamos refletir um pouco sobre as aparições e transfigurações. O que podemos entender por aparições e transfigurações? São eventos registrados em diversas tradições religiosas, espirituais, incluindo o cristianismo, que descreve manifestações, inclusive, sobrenaturais ou transformações ocorridas em figuras sagradas ou seres espirituais. Na doutrina espírita, esses fenômenos podem ser interpretados à luz dos princípios espíritas. Então, as aparições são manifestações de seres espirituais, ou seja, de espíritos desencarnados, que se apresentam, que se manifestam, que se mostram aos encarnados, ou seja, a nós, espíritos que ainda estamos presos ao corpo da carne. E tem como propósito de trazer uma mensagem, de trazer uma orientação, um consolo. No cristianismo, por exemplo, temos relato das aparições de Jesus aos discípulos após a sua ressurreição. Inclusive o encontro que há entre Jesus após ali a ressurreição com Maria Madalena no sepulcro vazio. Nós aprendemos que a crença nas aparições ela está relacionada às comunicações que há entre o mundo dos espíritos e o mundo material, o mundo físico. E os espíritos, como nós já sabemos, eles podem se manifestar, se apresentar de diferentes formas. Inclusive, como já dissemos, trazendo mensagens, consolando aqueles que estão passando por certas dificuldades. E essas aparições elas podem ocorrer em sonhos, em visões, inclusive de forma física, e aí dependendo da capacidade mediúnica do receptor. Já na transfiguração, é um fenômeno descrito, inclusive está aí no Evangelho, em que Jesus ele se transforma diante dos seus discípulos, mostrando a natureza divina. E este evento ele é considerado, inclusive, uma manifestação da glória e da natureza espiritual de Jesus, que se revela em sua plenitude ali diante de seus seguidores. Na doutrina espírita, a transfiguração de Jesus ela pode ser interpretada como um momento de revelação da natureza divina e espiritual aos seus discípulos, demonstrando aqui a continuidade da vida após a morte do corpo físico, a imortalidade da alma. Então esse evento, inclusive, ele também pode servir como um exemplo
ele saiu do Reino Unido no ano de 1828. E nesse caso, especificamente, tinha dois personagens que muito me chamou a atenção: o senhor Bruce e o capitão. Então, o senhor Bruce estava ali trabalhando ao lado da cabine do capitão, e em certo momento ele diz assim: encontro tal longitude, qual é a sua? E o capitão não responde. E ele volta a dizer, a perguntar: eu encontro tal longitude, qual é a sua? E o capitão não responde. E aí ele decide ir lá na cabine para ver por que o capitão não respondeu. Chegando lá, o capitão não estava. Porém, estava sentada ali uma outra pessoa. E ele tomou um susto, porque essa pessoa estava sentada escrevendo ali na mesinha do capitão. Em dado momento, essa pessoa, esse homem, olha para ele. E aí ele, muito corajoso, dá no pé, corre e vai atrás do capitão. E aí, encontrando o capitão, disse: senhor, tem alguém lá na sua cabine, na escrivaninha? Disse: impossível. Quem ousaria estar na minha cabine sem a minha permissão? Mas tem lá quem é, só Deus o sabe. Mas eu posso dar de que eu nunca vi este homem aqui. Senhora, você deve estar louco. Ninguém ia estar lá sem o meu consentimento. Quem seria? Ele disse: eu não sei não, senhor. Então vá lá ver. Vou nada. Eu só vou se o senhor for. Tá certo, então vamos. Aí foi o capitão na frente e o corajoso atrás. Quando chega lá, o capitão diz: está vendo, moção, sabe, você não tem ninguém na cabine. Mas, senhor, eu juro que tinha aqui sentado um outro homem. E foi algo que eu não vi, ninguém viu. Este homem sou eu. Olha o que ele escreveu. Tinha lá: dirija para noroeste. E aí o capitão disse: mas será possível? Reuniu ali a tripulação e fez com que cada um ali escrevesse: dirija para o noroeste. Só que as letras não coincidiam. E aí ele disse: agora, o que a gente faz? É seguir para o noroeste. E foram, deram a volta, foram para o noroeste. 3 horas depois, encontraram um iceberg. O navio estava atracado, quebrado. Todos ali pedindo, os passageiros pedindo ajuda. Estavam já há algum tempo sem alimentos, sem recurso. E aí, quando é lançado os bondes que vem trazendo os passageiros, o Bruce, de longe, reconheceu que um daqueles passageiros era o mesmo que estava na cabine do capitão. E aí, depois que a coisa foi amenizada, ele disse ao capitão: olha, a pessoa que eu vi estava lá no outro navio, é aquele ali. Aí o capitão vai, chama ele, leva lá para a cabine, ele não entendeu nada. E o capitão pede para que ele escreva: dirija para o noroeste. E ele escreveu: vocês são impressionados? Sim, senhor. E essa aqui? Essa letra também é minha. Mas como pode? Se eu só escrevi essa agora que o senhor mandou? Pois é. E aí o capitão chama o outro capitão, o outro navio, e diz: olha, ele se trata de apenas um passageiro. Mas o que eu tenho conhecimento é que próximo
aparição foi providencial. Vamos agora fazer um link lá no livro A Gênese, novamente, no item 37, quando Kardec diz assim: um espírito encarnado pode aparecer em um momento de liberdade sobre um outro ponto, além daquele onde seu corpo repousa. Foi justamente o que aconteceu. Aquele homem caiu num sono profundo, o seu espírito se expandiu, foi ao outro navio pedir ajuda, socorro. E aí eu lembro, inclusive, um caso que eu acho que eu já citei aqui em uma outra palestra, que o meu irmão mais velho, fazendo uma viagem para um outro estado, de férias, estava eu em casa, eu tinha por volta de mais ou menos 19 anos. Tem algumas décadas aí pela frente. E aí, estava eu no quarto sozinho. Quando eu olho, está ele lá na porta do quarto. E claro, eu tomei um susto imenso. E depois a gente ficou sabendo que naquela hora ele estava dormindo profundamente, porque estava cansado, tinha chegado de viagem, estava muito cansado. Então, justamente o que aconteceu com esse passageiro? Ele caiu em um sono profundo, foi providencial, porque através dessa aparição todos receberam ajuda. E aí nós vamos fazer um link também com o livro dos médios ali, no capítulo 6. Por quê? Porque nós, como vimos, o senhor Lúcio, ele era uma pessoa muito corajosa. Então, é perguntado ali no livro dos médios, no capítulo 6, das manifestações visuais, o seguinte: será racional nos assustarmos com a aparição de um espírito? Será que é normal a gente se assustar? Qual é a resposta? Quem refletir deverá compreender que um espírito, qualquer que ele seja, é menos perigoso do que um vivo. Acontece que, assim como Bruce, existem outras pessoas também que são bem corajosas como ele, né? E a tal ponto que acaba achando que viu um espírito, viu uma aparição sem ter visto. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Há alguns anos atrás, eu estava morando em outro estado, trabalhava de 15 a 16 horas por dia, eu estava muito cansada. E aí, eu fui a um prédio onde eu atendia 2 a 3 vezes por semana, e era um prédio que ele ficava recuado, tinha um jardim imenso assim na frente, e o muro era grade. Então, o porteiro que me atendia era sempre o mesmo na parte da manhã, sempre o mesmo, com exceção do dia de folga dele. E era uma pessoa muito boa, me tratava muito bem, com muito respeito, a gente conversava. Quando ele não
espíritos como podem aparecer, né? Se fazer presente, sem que a pessoa precise ver. Há ali alguns espíritos do nosso lado, como nos lembra o apóstolo Paulo, temos uma nuvem de testemunhas. Então, Kardec deixa muito claro que a gente não precisa ver para entender que nós estamos sempre acompanhados de espíritos desencarnados. Inclusive, a minha mãe espírita, ela é também muito corajosa. Outro dia, uma vez ela chegou para mim e disse: minha filha, eu acho que tem um irmãozinho no meu lado. Eu disse: minha senhora, não é só apenas um, mas nem me diga uma coisa dessa. Então, o espírito desencarnado, será que ele pode assim nos fazer algum mal? Será que ele pode nos causar algum dano? Pode. E pode fazer com segurança, porque normalmente ele não é visto. Agora, ele não é perigoso pelo fato de ser espírito, e sim pela influência que ele pode exercer na pessoa, direcionando a pessoa para o bem ou para o mal. Questão 459 de O Livro dos Espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossas ações? O que nos dizem os benfeitores? Muito mais do que imaginais. De tão ordinário, ou seja, de tão comum, de tão frequente, são eles que nos dirigem. E aí, como é que a gente sabe que a gente está tendo companhias de espíritos bons e espíritos maus? Simples. Não tem aquele ditado que diz assim: diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então vamos pensar. Diga com quem aonde tu pensa, o que tu estás pensando, o que estás fazendo. Pelas atitudes. Se eu sou uma pessoa que eu só vivo reclamando da vida, ó céu, ó vida, ó azar, tem até um desenho que tinha na época, há muito tempo atrás, um desenho que era ó céu, ó vida, ó azar. Se eu vivo só lamentando, me queixando, reclamando, se eu pego ali o meu celular e vou vasculhar a vida do mundo nas redes sociais, apontar erro, falar mal, né? E ali tem um sentimento de inveja. Se eu fico só ali apegado à doença, à tristeza, porque fulano não quer mais saber de mim, porque fulano não fala mais comigo, eu fico naquela tristeza, eu fico me alimentando ali naquele desamor, naquele desânimo total. Quais são as companhias que eu atraio para junto de mim? Espíritos também, nessa linha de raciocínio, nessa frequência. E ali vai alimentando aquele sentimento ruim. A pessoa fica presa. Em contradição, em contrário, aqueles que estão ali na luta diária para vencer as próprias imperfeições, que estão ali elevando o pensamento em oração, que estão ali fazendo o evangelho no lar, que estão ali se integrando à leitura edificante, ao estudo disciplinado, se colocando ali no exercício do bem, fazendo o bem, desejando o bem, orando pelo outro. Quais são as companhias que, se assim fizer, atrairei para junto de mim? Bons espíritos. E aí acontece uma coisa extraordinária, porque quando nós estamos dedicados ao trabalho do bem, ao esforço de nossa renovação íntima, né, a sairmos daquele estado de morno, a ação, a
influenciado do mal. Ele diz assim: eu vou embora. Essa daí só sabe ler, só sabe orar, fica ali desejando bem ao outro, orando pelo outro, estudando. Isso é muito chato, vamos embora. Vai embora. É assim que acontece. É assim que a gente atrai as companhias para junto de nós, boas ou não. Aí vai depender de nossa escolha. E Kardec nos lembra dizendo assim, que muito mais deveríamos temer os homens do que os espíritos, porque o malfeitor ele é muito mais perigoso quando vivo do que quando morto. E ele conta que uma senhora do seu conhecimento, certa noite, ela estava em seu quarto e ela viu uma aparição. E era muito caracterizada. Ela teve um susto imenso no primeiro momento. Mas aí, depois ela se certificando de que não tinha ninguém encarnado além dela, ela disse assim: parece que é um espírito. Posso dormir tranquila. E foi dormir. Eu confesso a vocês que o meu maior medo era quando chegava a noite. Eu morria de medo quando chegava a noite. E por vezes eu perguntava assim: mas meu Deus do céu, por que essas coisas só acontecem à noite? Assim eu pensava. Era a impressão que dava. E minha gente, eu fiquei tão feliz porque, relendo ali o livro dos médiuns, a gente encontra as nossas dúvidas, a gente encontra as nossas perguntas ali respondidas. E vejam só, porque no capítulo 6 do livro dos médiuns há uma questão de número 18. E sabe qual é essa questão? É a seguinte: por que as aparições se dão de preferência à noite? Justamente o medo que eu tinha estava ali, ó, respondendo a minha pergunta. Será que é efeito do silêncio, do escuro? Em nota, Kardec diz assim: muito mais frequentes e gerais do que julga são as aparições. Porém, muitas pessoas deixam de comentá-las com medo corrigido e atribuem a ilusão. A isso eu estou muito cansada. Estou tão cansada que eu estou vendo coisa que nem existe. Então começa a atribuir: é porque está escuro, é porque está silêncio. E atribuem que diversas coisas por conta disso tudo aí. Então é mais comum atribuir ao silêncio, à escuridão, às sombras. Meus irmãos, por falar em sombras, eu lembrei que há muito tempo atrás, quando eu estava voltando de um curso à noite, depois de um dia todo de trabalho, a rua que eu morava era uma rua bem comprida e bem larga, só que ela era uma rua, como se diz, que ela não continuava, como se diz? Rua sem saída. E aí eu desci do ônibus, estava muito cansada. E eu senti como se eu tivesse acompanhada, de fato eu estava acompanhada. Essa rua nunca ficava em silêncio. Sempre estava cheia de criança brincando, gente jogando bola, correndo em bicicleta. Mas nesta noite não tinha ninguém na rua. E aí eu sentia, eu olhei para trás rapidamente, não vi ninguém fisicamente, né? Meu coração já acelerou. E aí eu apressei um pouco o pé. E aí eu vi uma sombra assim. E eu, ai meu Deus. Aí apertei mais ainda, comecei a correr e a sombra também começou a correr. E aí
tive coragem de olhar para a sombra, pois não é que eu me assustei com a minha própria sombra. Aí saiu uma mulher no portão. A gente já não, assim, ela não falava muito comigo, só assim, boa noite, mas nesse dia eu não tive nem coragem de dizer boa noite para ela, porque eu tremia igual vara-verde. E eu estava morrendo de vergonha de dizer que eu tinha me assustado com a minha própria sombra. Então isso assim acontece quando a pessoa está ali, né? Não tem o conhecimento. Então a gente começa a ver coisas também onde não tem. Mas, como Kardec diz, não precisa a gente ver para saber que são cercados de espíritos. Kardec também nos lembra: tudo, enfim, se presta à ilusão para imaginações simples e ingênuas, que de boa fé narram o que viram ou o que julgaram ver. Porém, ao lado da ficção, a realidade. Ao lado da ficção existe a realidade. Por isso, o estudo sério do Espiritismo nos ajuda a desembaraçar dessas impressões. Kardec, em um artigo, ele colocou, se referindo a 2 jornais dos Estados Unidos, que falavam acerca de uma cidadezinha do interior, onde nessa cidadezinha todos ali eram adeptos ao espiritualismo, ou a maioria. E havia uma família chamada da família Park. Tinha umas filhas, e a filha mais nova era a única que não acreditava em nada. Um dia a sua irmã mais velha adoeceu. E aí ela, Helves, a mais nova, começou a cuidar da sua irmã mais velha. E ela, em febre, tinha alucinações, o médico dizia que não tinha mais jeito, não tinha que fazer. E essa febre cada vez mais alta. Até que no 4º dia, essa enferma sentou na cama e pediu um copo com água. E a senhorita Helves foi lá pegar um copo com água. A sua irmã sentada, sem febre, nem naquele momento, a pulsação normal. Helves estava muito feliz, porque não era aquilo que os médicos falavam. A sua irmã estava se recuperando, estava bem. Só que a sua irmã, olhando para ela, disse assim: pobre irmã, irei te deixar. Sinto que a morte se aproxima, mas pelo menos servirá para te convencer. Porque para eles era muito importante que todos tivessem a certeza na espiritualidade. Então, morrerei daqui a uma hora. Amanhã será o meu enterro. Só que eu quero pedir a você para não acompanhar no meu enterro. Porque o meu espírito vai aparecer para você antes que o caixão seja coberto de terra. E aí a enferma volta a dormir. E a febre começa a aumentar. E depois de uma hora, de fato, ela falece. No dia seguinte, a senhorita Helves, lembrando do que a sua irmã tinha falado, disse: tudo bem, vou fazer como ela orientou. Todos foram para o enterro, para o cemitério, e ela ficou. De repente, ela vê no canto da parede do quarto surgir uma luz. E essa luz vai ficando mais forte, vai vindo, e vai tomando forma. E ela vai sentindo os passos
meu anjo condutor me espera. Adeus. Cumpri a minha promessa. Crê e espera. Kardec, em o livro A Gênese, ele diz assim: segundo grau de condensação do fluido perispiritual, do corpo espiritual, a aparição algumas vezes é vaga e vaporosa, e outras vezes ela tem todas as aparências da matéria tangível. Então, a exemplo do que citamos com a senhorita Helves, ela sentiu as mãos ali da sua irmã, e eu não pude deixar de lembrar também que no ano de 89 eu tinha 14 anos e uma prima que era como irmã, ela tinha falecido com 20 anos. Uma semana após, eu acordo com meu braço estendido e sentindo nos dedos. E eu sentia que na hora era os dedos dela. E quando vi, eu estava com os olhos fechados e vi que ela estava na minha frente. Então, como exemplo da irmã de Helves, que ela também sentiu ali nos dedos de sua irmã. Kardec também vai nos contar a respeito de um senhor que ele não queria se casar de jeito nenhum, mas a família queria, porque queria que ele casasse com uma moça ali do interior, de uma outra cidade. E ele batia o pé e disse: não quero isso para mim não. Uma certa noite, ele estava no seu quarto e ele viu ali diante dele uma aparição de uma moça, vestida de branco, coroa de flores na cabeça, e ela estendia uma mão, e na mão dela tinha um anel, e ela dizia para ele que ele era o noivo dela. E essa aparição desapareceu. Um ano depois, que a família estava ali, anunciando o juízo dele, ele disse: quer conhecer essa moça? Vamos lá. Aí chegou lá, era um dia de Corpus Christi, uma procissão. Quando ele chega ali na casa da moça, lá estava ela, vestida de branco, coroa na cabeça de flores, por conta da procissão. E aí ela dá um grito e desmaia. Quando ela torna a consciência, ela diz que já tinha visto aquele homem. Ele tinha aparecido para ela um ano atrás. E vejam o sonho. Aparição dupla. Ela apareceu para ele. E ele apareceu para ela. Eles se casaram no ano de 1835. E Kardec afirma circunstâncias que não pode negar, que é produto da imaginação. Então, a respeito da transfiguração, Kardec diz assim, que são sempre um reflexo das qualidades e dos sentimentos predominantes no espírito. É resultado de uma transformação fluídica. A diferença entre as aparições e as transfigurações. Na transfiguração, são perceptíveis a todos que ali estão assistindo, porque aqueles olhos do corpo têm a base ali na matéria visível. Já no caso das aparições puramente fluídicas, não. Aí voltamos ao livro dos médiuns, aqui agora no capítulo 7, no item 122, porque Kardec, ele vai apresentar também um fenômeno de transfiguração ocorrido durante o ano de 1858 e 1859. Se tratava de uma mocinha de seus 15 anos, mais ou menos, que ela tinha esse fenômeno de transfigurar, ou seja, de tomar
aparência de pessoas que já tinham desencarnado. E era de um jeito que as pessoas que assistiam tinham certeza que estavam ali diante daquelas pessoas desencarnadas. E isso se repetiu durante muito tempo e sem o menor interesse dessa menina. E ela também passou a tomar as aparências do irmão dela, mais velho, que havia desencarnado por 20 e poucos anos. Ele era mais alto, mais forte. Só que nesses participantes que assistiam havia um médico. E ele sugeriu fazer uma experiência, pesar ela antes do fenômeno e durante o fenômeno. Então, quando ela tinha ali tomado a aparência do irmão dela, ela é pesada. E é comprovado que o peso dela tinha dobrado. Kardec afirma dizendo assim, tornando impossível atribuir-se àquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Então, a transfiguração é fato comum, que em virtude da irradiação fluídica pode modificar a aparência da pessoa. Kardec também afirma que a transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muito diferente da habitual, o que pode deixar a pessoa quase que irreconhecível. Então, poderá o perispírito mudar de aspecto, fazer-se brilhante, se tal for a vontade dele, e se este dispuser de poder para tanto. Vamos a um exemplo? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, e os conduziu a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, 1 e 2. Então, a transfiguração de Jesus demonstra a grandiosidade de seu espírito. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Com o Cristo, o fenômeno se revela sublime. Voltando, fazendo um pequeno link com o livro A Gênese, agora no capítulo 15, item 44, porque nos é apresentada a seguinte observação: a pureza do perispírito de Jesus permitiu ao seu espírito dar-lhe um brilho excepcional. Meus queridos, para nós concluirmos as nossas reflexões na noite de hoje, lembremos que as aparições e as transfigurações são eventos que fazem parte da experiência espiritual, que podem trazer ensinamentos e também inspiração para aqueles que buscam compreender a natureza espiritual da existência e também o propósito da vida. Na doutrina espírita, esse evento ele pode ser visto como manifestações da realidade espiritual, nos convidando a um estudo mais minucioso para que possamos desprender, elevar o nosso pensamento, compreendermos melhor como as coisas funcionam, que não há nada de extraordinário, de sobrenatural. E quando assim
no caminho da evolução espiritual. Que Deus e Jesus abençoe a todos os corações. Retornemos para os nossos lares envolvidos em muita paz. Muito obrigada.